Vejo vários colegas, vários amigos aqui presentes e o tema que eu vou falar hoje é o tema sobre parcelamento. E eu soube que ia falar aqui ontem à noite, exatamente ontem à noite. Então, vocês imaginem a responsabilidade e a dificuldade de eu ter que preparar essa palestra sobre parcelamento ontem à noite para agora de manhã. Então, tem dois aspectos que eu vou pedir para vocês considerarem. O primeiro deles é que qualquer aspecto mais ácido, mais raivoso que eu proferi nessa palestra é porque eu não tive tempo de sopesar nas palavras, né? Normalmente a gente escreve alguma coisa, a gente deixa ali parado, fica guardando aquela raiva passar e depois a gente muda uma coisa do texto. Não tive tempo, então vocês têm que considerar esse primeiro aspecto. O segundo ponto é que, como foi de improviso que eu tive que vir para cá, eu também não vou poder ficar para os debates, o que aumenta essa angústia, porque eu vou poder falar um monte de mal de todo mundo aqui e sair correndo depois. É isso? Então, levem sempre em consideração esses dois pontos. Bom, falar sobre parcelamento. O que eu podia falar sobre parcelamento para vocês? O primeiro ponto é que parcelamento a gente tem sempre que lembrar que a gente não está tratando, no momento de criação de um parcelamento, de um argumento que seja um argumento de princípio, como o Dworkin diria, mas que seria um argumento de política. É a política que determina a criação desse parcelamento. Não são os servidores públicos que eventualmente têm que lidar com esse parcelamento. Quais contribuintes vão ficar de dentro, quais vão ficar de fora, o período do parcelamento, por que ter o parcelamento ou não, é um critério exclusivamente político e não um critério jurídico. E aí, particularmente, a visão que eu tenho sobre parcelamentos, especialmente os parcelamentos excepcionais, é uma visão que não poderia deixar de ser uma visão extremamente crítica acerca dos parcelamentos. Porque ainda que, sob o ponto de vista exclusivamente imediatista, a gente veja que os parcelamentos possam ter um efeito benéfico de recuperação de determinadas sociedades que se encontram em dificuldade, uma alavancagem na economia, sob um ponto de vista mais distante, os parcelamentos, eu vou começar a demonstrar, tem, sob a minha visão, um efeito extremamente danoso, extremamente pernicioso. Então, eu vou começar a falar sobre o crime, crimes e parcelamentos. E o professor Marcelo Leonardo está aqui, qualquer coisa ele vai aqui ficar de olho e vai me criticar, vai poder fazer qualquer correção que ele está à vontade. Crimes. No Brasil, a gente sabe que praticamente ninguém vai para a cadeia por conta de crimes contra a tributária. Sabemos disso. Não sei se o direito penal realmente deveria ser o ramo do direito utilizado para forçar alguém a fazer o pagamento do tributo. O fato é que lá fora é assim e aqui a gente sabe que não é assim. A Lei 81, 37 e 90, ela prevê os crimes contra a tributária em 2 artigos. Num desses artigos, que é o artigo 2º, todos os crimes tipificados são crimes formais. E todos esses crimes formais têm pena máxima fixada em 2 anos. O que significa que todos os crimes formais tipificados como os crimes contra a tributária são crimes que vão ser substituídos por penas restritivas de direitos, ou seja, ninguém vai para a cadeia por esses crimes. Nos outros crimes que são tipificados, que estão lá no artigo 1º, o Supremo Tribunal Federal, todos nós sabemos, deu uma decisão dizendo que, não sei se tecnicamente seria um elemento objetivo do tipo ou uma condição de punibilidade, mas ele disse, enquanto não terminar o processo administrativo fiscal, eu não tenho a configuração daquele determinado tipo de crime. O que significa que, enquanto estiver tramitando o processo administrativo, ou seja, o sujeito faz a conduta hoje, vai ficar 7, 10 anos tramitando o processo administrativo. Ao final desse processo administrativo é que eu vou verificar efetivamente se teve a redução ou supressão do pagamento do tributo, que é um dos elementos do tipo para que se configure um crime contra tributário. Ou seja, ao final de 10 anos, talvez tenha se configurado um crime material que, em tese, poderia levar alguém à prisão. Mas aí,
eu volto que a gente está falando de parcelamento, e aí entra o parcelamento, porque nesse momento que em tese alguém poderia ser preso, a gente está nesse momento de mensalão, de sociedade, querer limpar sua alma e ver pessoas sendo presas, a gente vai lembrar, esse sujeito vai ser preso? Não, porque agora ele vai ingressar em algum parcelamento que vai fazer a suspensão da pretensão punitiva, talvez por uns 15, 20, 55 anos, e talvez no final vai ter extinção da punibilidade desse sujeito por esse crime. Ou seja, a última esperança que poderia haver no Brasil, se é que isso deveria haver, lá fora aparentemente existe, de que o crime poderia ser uma das soluções para que não houvesse fraudes tipificadas como crime no âmbito tributário, acaba exatamente através do parcelamento. E esses parcelamentos excepcionais, eles são muito mais benevolentes do que os parcelamentos ordinários, pelo menos no âmbito da União. Isso é extremamente recorrente. Mas não para por aí não. O parcelamento hoje, ele também é visto como uma porta para fraudes. É visto como uma porta extremamente favorável para fraudes. Na semana passada, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça deu uma decisão dizendo que não poderia haver apresentação de medida cautelar fiscal, a Lei 83, 97 e 93, enquanto houvesse algum parcelamento. E olha que há uma regra expressa na Lei 83, 97, dizendo que terminado o processo administrativo fiscal, tem 60 dias para a Fazenda Pública fazer a execução sob pena de perda de eficácia da medida cautelar fiscal. Ora, então a própria lei está dizendo que se eu tenho um prazo depois do término do processo administrativo, onde está suspensa a exigibilidade do crédito tributário para eu executar, é porque é possível a existência de medida cautelar fiscal durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas não foi assim que o Superior Tribunal de Justiça entendeu na semana passada. E nisso ele abre uma porta imensa para a fraude. Porque a medida cautelar fiscal pode ser utilizada, por exemplo, em casos de dilapidação patrimonial, pode ser usada em casos de laranja, ou, para ser mais bacana, em caso de uso de interpostas pessoas. Acho que assim fica mais bonito esse eufemismo, né? Então, nesse caso de laranja, poderia, por exemplo, fazer uma medida cautelar fiscal enquanto a pessoa estivesse cometendo a fraude e porque estava no parcelamento. Mas, em tese, agora a gente não pode mais, e aí a gente lembra porque adotaram a nossa figura dos parcelamentos, e em especial dos parcelamentos, ditos parcelamentos excepcionais. Excepcionais. Vamos ver se eles são mesmo excepcionais. Lei 9964 de 2000, depois a gente teve a 10684 de 2003, depois a gente teve a MP 303 de 2006, agora a gente tem a 11941 e provavelmente umas 15 reaberturas dessa lei 11941, não é isso? São excepcionais, a gente sabe disso. E ele é visto, esse parcelamento, eu vejo num contexto tributário terrível no Brasil. E aqui eu vou ser muito sincero, mais uma vez, muito franco com vocês. Eu não vejo a carga tributária do Brasil alta. É um momento de né? Eu não vejo a carga tributária. Não vejo. Os níveis ou os índices extraídos do IPEA indicam que a carga tributária no Brasil é semelhante à carga tributária praticada nos Estados Unidos, no Japão, inferior a dos países europeus e muito inferior a dos países escandinavos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente não pode se esquecer com relação à carga tributária é que no Brasil nós temos uma previdência pública custeada por tributos que talvez lá fora, Estados Unidos ou Chile, por exemplo, não existam. Então tudo aquilo que a gente paga de PIS, COFINS, de cota patronal, etc., lá fora pode não ter, porque não tem uma previdência pública, e isso é grande parte da nossa arrecadação tributária. Não podemos nos esquecer também de que há um peso grande de estatais. A Petrobras, por exemplo, paga muito dessa carga tributária que não é tirada propriamente dita da sociedade, não é isso? Mas, apesar de eu não identificar que essa carga tributária seja alta, e aí tem um outro ponto de vista também, tem um outro aspecto que a gente não pode considerar, nós vivemos num país em que a desigualdade social e de renda é absurda. É uma desigualdade absurda. Então, se eu tiver, por exemplo, um país em que 10% da população está com 90% da renda, e se eu tirar 35% da renda da população como um todo, obviamente que esses 10%, que são a parte rica, que estão com 90% da sociedade, vão se sentir absolutamente estrangulados. E essa é a realidade que a gente vive. Quem carrega a carga tributária no Brasil, ainda que a gente pode ver que em termos proporcionais sejam os pequenos, em valores absolutos,
são os clientes da nossa colega professora Luciana Mundim, é a Fiat, é a Arcelor, é os Minas, esse povo carrega a carga tributária, não são os pequenos. E deve ser assim, num país que você tem uma renda mal distribuída, quem tem o dinheiro é onde vai ser muitos tributados, eles estão pagando pelo assistencialismo do outro. Tem solução para isso? Teria. Distribui a renda, aí todo mundo vai pagar uma tributação mais baixa. Enquanto tiver uma concentração de renda, aquele que está com a renda vai ser sufocado em termos de tributação. Agora, embora eu diga que a carga tributária não seja alta, por esses aspectos que eu tenho mencionado, devo dizer mais uma vez, a carga tributária brasileira é uma carga tributária extremamente injusta. É uma péssima distribuição dessa carga tributária. Hoje, a gente tributa no Brasil aquilo que é fácil de tributar e não aquilo que é justo de ser tributado. A tributação hoje, eu identifico, quem vai tributar? Receita bruta ou lucro? Receita bruta é muito mais fácil, ainda que com isso eu tribute empresas que possam ser deficitárias, que só trabalham com prejuízo fiscal. Mas eu prefiro tributar receita bruta porque é muito mais cômodo. Hoje a gente preferiu tributação da CPMF, de CID. Trabalhando há mais de 10 anos como procurador, eu nunca vi uma execução de CID. É um tributo extremamente fácil de ser arrecadado. Mas aí se pergunta, essa tributação é uma tributação justa? Essa carga tributária está sendo, ela está se incidindo sobre quem efetivamente deva pagar esse aspecto tributário? Eu entendo que não. E a gente vive hoje num contexto que identifica isso de maneira muito clara, entre outros aspectos. Hoje, a gente vive um país que permite blindagem patrimonial em países com tributação favorecida. A gente não consegue identificar, a gente tem dificuldade de resistir a esses regimes fiscais privilegiados. Essa é a distribuição da carga tributária com isso. E vivemos num direito tributário, num sistema tributário, que eu disse extremamente injusto, absolutamente desconexo com o mundo lá fora. Em março deste ano, a Corte Europeia de Direitos Humanos estava discutindo o seguinte caso. Na Bélgica, o fisco belga, ele resolveu pegar o servidor de internet de determinada empresa para verificar a regularidade do pagamento dos tributos. E lá na Bélgica, o contribuinte achou que não poderia fornecer aqueles dados, não porque tivesse algum sigilo de dados, mas porque havia também outros contribuintes que aquele mesmo servidor de internet estava fazendo serviço e, eventualmente, e-mails ou outras empresas que não estavam sendo fiscalizadas diretamente. Isso chegou à Corte Europeia de Direitos Humanos, julgado deste ano de março, e a Corte Europeia ela disse o seguinte: não há qualquer violação de direitos fundamentais nenhum quando o fisco belga realiza esse tipo de coisa. E no Brasil, olha o Brasil de novo, a gente voltando, nós temos a última decisão do Supremo Tribunal Federal, que trata especificamente do direito à intimidade, do sigilo de dados pelo fisco, que tem que tributar com igualdade. E se tiver que tributar com igualdade, tem que conhecer o patrimônio de seus contribuintes, inclusive que ele tem na conta, porque nós não somos um paraíso fiscal, entendendo que não, o fisco não pode ter acesso a dados bancários, e a Lei Complementar número 105, no seu artigo 6º, ela é inconstitucional. Ou seja, hoje o Supremo Tribunal Federal praticamente diz: pessoas, escondam dinheiro aqui no Brasil, porque o fisco não pode descobrir nem se tiver um processo administrativo em curso e se mostrar indispensável para a fiscalização que ele tenha acesso aos dados bancários do contribuinte. Só que em paraíso fiscal que o Supremo Tribunal Federal nos torna ao ter esse tipo de decisão, ao ter esse tipo de comportamento. E este é exatamente o contexto que eu vejo do parcelamento. O parcelamento é, a meu ver, uma porta aberta ao sujeito falar o seguinte: para que eu vou fazer pagamentos regulares se daqui a pouco, politicamente, pode ser construído um parcelamento que vai fazer com que eu não precise pagar ou vai me facilitar o pagamento? É assim que eu vejo. Então, finalizando sobre parcelamentos, para fazer um fechamento disso que eu disse, de maneira muito curta, entendo particularmente que o parcelamento vem num contexto de um sistema tributário defeituoso, injusto, não elevado, como é propagado, isso é propaganda enganosa, mas um parcelamento que prestigia, mais uma vez que não tenhamos nenhuma pretensão punitiva penal sobre aspectos tributários, que prestigia a fraude ao poder, em tese, fazer o impedimento de que questões com suspensão de exigibilidade não possam ter medidas cautelares fiscais que prestigiam dilapitação patrimonial ou uso de interpostas pessoas.
e num contexto que faz com que o bom pagador se pergunte mais de uma vez: devo mesmo pagar meus tributos pontualmente e com regularidade, se eventualmente eu posso ter uma decisão política que me permita pagar de maneira mais moderada e eu posso ter, no âmbito concorrencial extremamente acirrado, uma vantagem que o meu concorrente que fez o pagamento em dia e rigoroso de suas parcelas não teve? Então esse é o ponto. Disse que seria extremamente curto, crítico com relação ao parcelamento e queria fugir de vocês com relação às perguntas. Agradeço a paciência de todos por terem me ouvido. Um bom dia e ótimas palestras.